E aí pessoal, Tião Elias aqui com vocês em mais uma videoaula do nosso canal Ilustra Química, sendo que agora a gente irá continuar nossos estudos voltados ao conteúdo de soluções. Espero que essas nossas videoaulas venham a adicionar mais conhecimento ao estudo, digamos, de quarentena de vocês. Sendo que, como já é de costume, se você é meu aluno, ou então se chegou aqui de paraquedas, se inscreve aí no canal, ativa as notificações e aqui no card eu estarei deixando a nossa playlist voltado ao conteúdo de soluções visto até o momento. Sendo que aí, pessoal, toda sexta-feira a gente terá videoaula nova voltado ao estudo de química. Sendo que agora a gente irá focar em operações com soluções, diluição e mistura de soluções com solutos iguais. Antes de tudo, a gente tem que entender um pouquinho melhor o que vem a ser diluição. Diluir, pessoal, é o processo de adicionar mais solvente em uma solução, sendo que nessa solução não há alteração na massa do soluto. Só relembrando aí que solução seria soluto mais solvente formando mistura homogênea. Vamos fazer aqui uma análise. Eu tenho o seguinte, eu tenho meio litro de solução, ou então 500 ml dessa solução, e nessa solução eu tenho dissolvido apenas 4 gramas de soluto. Essa aqui seria a minha solução inicial. Então, agora eu vou adicionar mais solvente, sendo que agora eu estarei aqui com um conteúdo equivalente a meio litro de solvente, ou então 500 ml de solvente, certo? E a partir de agora a gente vai fazer o que? Adicionar mais solvente. Então eu vou diluir. Eu pego esse meu recipiente e despejo o seu conteúdo dentro da minha solução inicial, sendo que aqui eu vou estar adicionando todo o conteúdo, ou seja, mais meio litro de solvente, certo? A partir desse momento, agora eu terei uma solução mais diluída. E quando eu falo que essa solução é mais diluída, pessoal, eu tenho as seguintes informações. Eu tenho agora um recipiente com 1 litro de solução. E nesse 1 litro de solução, eu ainda continuo com apenas 4 gramas de soluto, certo? Aqui eu tenho a minha solução final. Comparando lá com a minha solução inicial, onde eu tinha meio litro de solução e dissolvido nela eu tinha 4 gramas de soluto. Eu tenho aqui a inicial e aqui do lado eu tenho a final, certo? Então, analisando essa situação aí, eu posso pegar o que? As informações relacionadas à massa do soluto, ao volume da solução e a concentração dessa solução, sendo que aqui seria a inicial. Também teria as informações em relação à massa do soluto da minha solução final, que eu estou representando aqui por linha, volume final e concentração final, ou C'. Sendo que aí, olha aqui, massa do soluto inicial e final são iguais, o volume inicial da minha solução inicial e da minha solução final, que é representado por linha, eu tenho que o inicial é menor do que o final. Já a minha concentração, se eu for analisar aqui, a partir da minha fórmula de concentração comum, concentração igual a massa do soluto sobre volume da solução, eu tenho que a minha concentração inicial é maior do que a minha concentração final, certo? Porque a inicial era menos diluída. Mas vamos focar aqui na massa do soluto e também na minha fórmula de concentração comum.
Observe aqui, se eu fizer um meio pelos extremos, eu tenho que a massa do soluto é igual à concentração vezes o volume da solução. Pegando essa informação e fazendo uma substituição aqui, pessoal, eu terei o quê? Que massa do soluto inicial e massa do soluto final é basicamente concentração inicial vezes volume inicial, que é igual a concentração final vezes volume final. Só fiz uma substituição. E essa fórmula aqui será a nossa fórmula de diluição quando eu estiver falando em concentração, certo? Concentração comum, gramas por litro, por exemplo. Sendo que eu tenho uma variante, eu tenho na concentração molar, ou seja, concentração molar inicial vezes volume inicial é igual a concentração molar final vezes o volume final. É basicamente a mesma coisa, só está trocando aí a unidade. Bem, essas serão as fórmulas que a gente irá utilizar quando estiver calculando diluição, certo? Vamos exemplificar. Em um recipiente há inicialmente 100 ml de água com uma concentração de 30 gramas por litro de glicose. Logo após é adicionado 50 ml de água, fazendo uma diluição da solução. Com base nisso, qual a nova concentração após a diluição? Olha só, após, certo? Foquem nessa informação. Então, retirando aqui as informações, eu tenho concentração inicial, volume inicial, concentração final e volume final. Se ali na questão eu estou falando após, então aqui 30 gramas por litro é a minha concentração inicial. O volume inicial eu tenho aqui 100 ml. Vamos manter na mesma unidade passando para litros. Dividindo aqui por 1000, eu tenho 0,1 litros. Concentração final é o que eu estou procurando, eu não conheço. E o meu volume final é o seguinte, eu tenho o que foi adicionado com o que eu tenho no início. Então eu tenho 100 ml, certo? Mais 50 ml, totalizando 150 ml. Passando isso aqui para litro, dividindo por 1000, eu tenho 0,15 litros. Com todas as informações em mãos, agora a gente só joga na fórmula. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Substituindo, eu tenho o seguinte, eu tenho que 30 vezes 0,1 é igual a concentração final vezes 0,15. Invertendo aqui, pessoal, eu tenho 0,15 CF é igual a 30 vezes 0,1 é igual a 3. Concentração final é igual a 3 dividido por 0,15, que é o mesmo que dizer que eu tenho 300 dividido por 15, certo? No caso aqui eu tenho 20 gramas por litro, que voltando lá à nossa relação, a concentração inicial é maior do que a concentração final. Continuando, considere uma solução de carbonato de cálcio de concentração igual a 1 mol por litro com volume inicial de 100 ml. Deseja-se obter uma solução final com concentração de 0,8 mol por litro. Qual o volume que deve ser adicionado? Agora, pessoal, a gente está trabalhando com concentração molar. Então, eu tenho concentração molar inicial, volume inicial, concentração molar final e volume final. A minha concentração inicial é 1 mol por litro, então 1 molar. Aqui, o volume eu já vou passar para litro, ou seja, eu tinha 100 ml, passa para 0,1 litro. Concentração final eu tenho 0,8 molar. E o volume final é o que eu estou procurando. Eu quero saber quanto foi adicionado, quanto deve ser adicionado. Vindo aqui para a fórmula, eu tenho concentração molar inicial vezes volume inicial é igual a concentração molar final vezes volume final.
Fazendo a substituição, eu tenho aqui 1 vezes 0,1 é igual a 0,8 vezes volume final. 0,8 volume final é igual a 0,1, já fazendo aqui a troca de lados. Então eu tenho que o volume final é igual a 0,1 dividido por 0,8, aonde eu terei um resultado de 0,125 litros ou 125 ml. Aí a gente chega aqui e para a questão, não é isso, pessoal? Só que não, que eu estou querendo saber qual foi o volume adicionado. Então eu pegarei o volume final, 125 ml, e vou subtrair com 100. Então o volume aqui que tem que ser adicionado deve ser adicionado 25 ml ou 0,025 litros a minha solução. E essa aqui é a nossa resposta. Continuando aqui, pessoal, agora a gente vai para misturas de solução com solutos iguais, sendo que aí haverá uma soma entre o soluto e o solvente das soluções das duas, e esta soma resultará em uma solução de concentração intermediária, sendo que vamos aqui fazer uma análise. Aqui eu tenho uma solução que eu chamarei de solução 1, sendo que eu terei concentração de 1, massa do soluto de 1 e volume de 1, certo? Em seguida eu vou fazer aqui uma adição, vou fazer uma mistura com outra solução que eu vou chamar de solução 2, sendo que elas possuem o mesmo soluto. Então eu tenho concentração de 2, massa do soluto de 2 e volume de 2. A soma dessas duas vai gerar um resultado, ou seja, ela será igual a uma nova solução, sendo que eu chamarei ela de solução final, onde eu tenho aqui que eu tenho concentração final, massa do soluto final e volume final, certo? Observando aqui, pessoal, eu tenho que o soluto da primeira mais o soluto da segunda é igual a o soluto da terceira. Então eu tenho aqui que o soluto da solução 1 mais da solução 2 é igual a massa do soluto final, certo? Pegando aquela nossa análise lá do início, onde que massa do soluto é igual a concentração vezes volume, fazendo aqui uma substituição, eu tenho que concentração da solução 1 vezes o volume de 1 mais concentração de 2 vezes volume de 2 é igual a concentração final vezes volume final. Essa aqui será a nossa fórmula de mistura de soluções. Só dando uma reforçada aqui, eu tenho que volume final é igual a volume de 1 mais volume de 2. Então eu posso fazer uma alteração nessa fórmula só para a gente ter ela um pouquinho mais completa, certo? Onde eu tenho aqui que no volume final eu substituo por volume de 1 mais volume de 2. E essa aqui é a nossa fórmula de mistura de soluções com solutos iguais. Sendo que eu posso fazer aqui uma substituição, uma alteração quando eu estiver falando de concentração molar, certo? Vamos exemplificar aqui para deixar um pouco mais claro, que um aluno do ensino médio adicionou 200 ml de um ácido de concentração 0,2 molar a outro recipiente com 300 ml do mesmo ácido, que apresentava concentração igual a 0,3 molar. Com base nisso, qual a nova concentração da solução final? Observando aí, pessoal, a questão deixa claro que eu estou trabalhando com mol por litro, que equivale a molar, aquele M que a gente tem ali.
acompanhando a concentração. Então eu tenho que concentração da solução 1, volume da solução 1, concentração da solução 2, volume da solução 2 e concentração e volume final, certo? Então, concentração inicial eu tenho aqui 0,2 molar. O volume eu tenho 200 ml que eu transformo para litros, ficando 0,2 litros. 0,2 litros. A concentração, aliás, o volume da solução 2, 0,3 litros. A concentração 0,3 molar. Já a concentração final é o que estou procurando, não conheço. E o volume final, como dito, é volume de 1 mais volume de 2, onde eu tenho aqui 0,2 mais 0,3, que resulta em 0,5 ou meio litro de solução. Jogando agora na minha fórmula, concentração molar de 1 vezes volume de 1 mais concentração molar de 2 vezes volume de 2 é igual a concentração molar final vezes volume final. Substituindo, eu tenho aqui 0,2 vezes 0,2 mais 0,3 vezes 0,3 é igual a concentração final vezes 0,5. Aqui eu terei, multiplicando 0,2 vezes 0,2, 0,04 mais 0,09 é igual a 0,5 mF. Trocando isso aqui de lado, eu tenho 0,5 mF é igual a, somando os dois, 0,13. 0,5 passa dividindo, eu tenho 0,13 dividido por 0,5. Isso eu posso transformar em 13 dividido por 50, que é igual a 0,26 molar, ou então 0,26 mol por litro. Vamos para mais um exemplo. Vamos para o próximo exemplo. Qual a concentração molar? Quando eu falo molar, é mol por litro de uma solução aquosa de H2SO4 resultante da mistura de 500 ml de uma solução aquosa de 2 molar com 1.500 ml de uma solução aquosa do mesmo ácido de concentração igual a 9,8 gramas por litro. Retirando aqui as nossas informações, molaridade e volume de 1 e de 2, e também a concentração molar e o volume final, aonde eu tenho o seguinte: não conheço a minha molaridade final. Volume inicial eu tenho 0,5 litros, já transformando 500 ml em litros. A molaridade da solução 1 eu tenho 2 molar. Da solução 2 eu terei aqui o volume 1.500 ml, passando para litro eu tenho 1,5 litro. E a sua concentração eu tenho 9,8 gramas por litro. E o volume final, como eu dito, é o volume de 1 mais volume de 2, onde eu tenho 0,5 mais 1,5, totalizando 2 litros ou 2.000 ml, dependendo da unidade que você esteja usando. Vindo aqui, pessoal, eu já tenho um empecilho. Eu tenho unidades diferentes. Então, a primeira concentração está em concentração molar e a segunda em concentração comum. Então, calculando aqui, convertendo, primeiro vamos descobrir quanto eu tenho em massa de soluto em 1 litro de solução. Então, concentração comum, onde eu tenho 9,8 sobre massa do soluto em 1 litro.
meio pelos extremos, eu tenho 9,8 gramas de soluto em 1 litro de solução. Passando isso agora para a concentração molar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar quantos mols de H2SO4 eu tenho em 1 mol. Pegando a molécula, onde eu tenho massa do hidrogênio 1, do enxofre 32, do oxigênio 16, multiplicando pela quantidade 2, 1 e 4, resultado 0,2, 32 e 64, somando tudo eu tenho 98 unidades de massa atômica, onde 1 mol de H2SO4 tem 98 gramas. Quando eu tiver apenas 9,8, quantos mols eu terei? Meio pelos extremos eu tenho 0,1 mol. Passando agora para a concentração molar, eu tenho aqui que concentração molar é quantidade de mol do soluto sobre o volume da solução, onde eu tenho 0,1 sobre 1, que eu estou calculando em 1 litro. Então eu tenho 0,1 mol por litro. Com essas informações em mão, agora a gente vai para a fórmula. Concentração de 1 vezes volume de 1 mais concentração de 2 vezes volume de 2 é igual a concentração final vezes volume final. Substituindo, eu tenho 2 vezes 0,5 vezes, mais 0,1 vezes aqui 1,5 e molaridade final é o que eu estou procurando vezes o volume final, que é 2. Multiplicando, eu terei 1 mais 0,15 igual a 2 mF. Invertendo a minha equação, eu tenho 2 mF é igual a, somando 1 mais 0,15, 1,15. Molaridade final é igual a 1,15 dividido por 2. Molaridade final é igual a 0,575 ou então aproximadamente 0,58 molar. E é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado, e aqui foi fácil assim. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Espero não ter sido muito rápido na explicação. E até a nossa próxima aula.